1 Samuel capítulo 25, nós vamos ler apenas o verso 43, tá bom? 1 Samuel capítulo 25, e nós vamos ler o verso de número 43, tá bom? Que é onde está a base do nosso estudo. Lembrando que não é uma pregação, não é uma ministração, mas é um estudo. Nós estamos numa série de estudos, tá? E hoje nós vamos falar de Ainoã. Será que Ainoã é a mesma Ainoã que era esposa de Saul? Será que é? Que está em 1 Samuel capítulo 14. Eu vou ler aqui para você, só para você ter uma noção. 1 Samuel capítulo 14, verso 50, a Bíblia diz assim, ó: e sua esposa chamava-se Ainoã, e era filha de Aimás. E sua esposa chamava-se Ainoã, e era filha de Aimás. Então, em 1 Samuel capítulo 14, o verso 50, a Bíblia nos mostra o nome da esposa de Saul, Ainoã, mas aqui ela é identificada como filha de Aimás. E eu não vi nem nas origens de Aimás que ele era de Jezreel. Portanto, nós vamos aqui trabalhar nessa questão, porque eu já vi muita gente falando que Ainoã, que foi esposa de Saul, que agora é esposa de Davi, mas a Bíblia não fala isso. E eu falo sempre que o pastor Carvalho Júnior nos ensina, porque é o que está na Bíblia, é o texto, é aquilo que está na Bíblia, e a Bíblia não nos mostra. Eu separei aqui alguns versículos sobre Ainoã, a esposa de Davi, que depois eu vou citar aqui com você. Em nenhum momento, gente, eu vou desativar os comentários, tá bom? Eu sou muito distraída. Em nenhum momento nós vemos aqui essa Ainoã, que é a esposa de Davi, sendo direcionada como filha de Aimás, que é o que está lá em 1 Samuel capítulo 14, o verso 50. Então nós vamos ler aqui 1 Samuel 25, 43, diz assim: Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, e as duas foram suas mulheres. Então a Bíblia diz primeiro que Davi casou com Abigail, no verso 42 está escrito, e depois aqui ele toma ela por esposa, e depois no verso 43 de 1 Samuel 25, a Bíblia vai nos dizer que Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, e as duas foram suas mulheres. Então, aqui na minha Bíblia, eu tenho certeza também que na sua Bíblia, nenhum momento está falando que essa Ainoã aqui é a Ainoã que foi esposa de Saul. E aqui a Bíblia, ela vai nos trazer, eu separei aqui algumas coisas para vocês, né? Primeiro para mim, claro, que eu tive que cavocar para achar alguma coisa aqui. Eu trouxe aqui algumas referências bíblicas, nós vamos ler algumas referências bíblicas sobre essa Ainoã. Ainoã, que era de Jezreel, tá? Jezreel era uma cidade que ficava nas montanhas, e era da tribo de Judá. Nada a ver com Ainoã, filha de Aimás, né? Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 27, verso 3 diz assim: Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aques, cada homem levou sua família, e Davi, suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Então, já nesse primeiro versículo de 1 Samuel capítulo 27, eu já entendo aqui que não se trata da mesma mulher. Primeira coisa que a gente precisa definir aqui, que não é a mesma Ainoã. Então eu entendo que a Bíblia tinha duas Ainoã, que era uma esposa de Saul, e a esposa de Davi. Ainoã, a esposa de Saul, ela era filha de Aimás, e essa Ainoã aqui, ela era de Jezreel, tá bom? E a Bíblia vai nos dizer em todos os versículos que eu separei que falam dessas duas esposas de Davi, a Bíblia vai sempre relatar Abigail, que fora mulher de Nabal, e Ainoã de Jezreel. Então, se ela fosse mulher de Saul, como até eu mesmo cheguei, já pensei que seria,
se ela fosse mulher de Saul, com certeza estaria sendo relatada aqui como Abigail, que a Bíblia diz que fora mulher de Nabal, tá? 1 Samuel capítulo 30, verso 5, diz assim: as duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a esposa de Nabal, tá bom? Então aqui, quando Davi, nós já vamos entrar aqui com mais profundidade, onde foi e o que aconteceu, mas aqui também, por enquanto, eu só estou mencionando para você a origem de Ainoã, tá bom? A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 2, verso 2. 2 Samuel, capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz assim: e assim Davi subiu para Hebrom com suas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Então, mais um versículo que nós lemos que fala de Ainoã e não cita que ela foi esposa de Saul, e só apenas diz a sua origem, que ela era de Jezreel, tá? Aí, 2 Samuel, capítulo 3, verso 2, a Bíblia vai dizer assim, ó: os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. Também não cita. E em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1, aonde é legitimado a genealogia do povo de Israel depois do cativeiro, em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1, é perpetuada a genealogia e não fala também. A Bíblia diz assim, ó: eis os filhos de Davi que nasceram em Hebrom, Amnon, filho de Ainoã de Jezreel, e aí dá continuidade. Aí vai falar dos filhos de Abigail e dos outros filhos de Davi. Mas também lá na genealogia, quando foi perpetuada a genealogia, não mostra para nós que essa Ainoã era Ainoã em nenhum momento. Em nenhum versículo que nós lemos aqui relata que Ainoã, essa mulher de Davi, foi mulher de Saul. Não relata isso para nós. Em nenhum momento é citado aqui a respeito de Ainoã, esposa de Davi. Não é citado em nenhum momento que ela foi filha de Aimás ou alguma coisa parecida. E não é relatado, então, que ela foi esposa de Saul. Apenas é relatado a origem dessa mulher. Então, com essas informações, eu entendo que essa Ainoã não era a esposa de Saul. Agora, pela ética e pela lógica, vamos dizer assim, tem dois pontos que me fez duvidar, antes mesmo de eu ler esses versículos, que essa mulher não era mesmo a esposa de Saul. Primeiro ponto: a única esposa que eu vi de Saul sendo mencionada foi essa Ainoã. Então eu entendo que Ainoã, ela era mãe de Mical, né? Eu posso estar equivocado aqui na origem, mas eu entendo que ela, mesmo ela sendo mãe de Mical, Mical foi a primeira esposa de Davi. Então não havia como Davi ter tomado depois a esposa de Saul para ser sua esposa. E segundo ponto, quando Davi casou com Abigail, quando Davi casou com Ainoã, Saul era vivo ainda. E se Davi respeitou Saul em todo o tempo, respeitou a unção, respeitou a autoridade, respeitou a posição de Saul como rei de Israel, então eu entendo também por essa questão que essa Ainoã não era esposa, não era a mesma pessoa. Então, com os versículos que eu separei aqui, que eu consegui achar, eu entendo, eu dou aqui o meu parecer como estudante da palavra de Deus, que essas Ainoãs, a de Saul e a de Davi, são duas pessoas completamente distintas. Não tem nada a ver uma pessoa com a outra, tá bom? Então agora eu quero falar da origem de Ainoã. Ainoã, ela vem de Jezreel, tá? Ainoã em hebraico significa irmão da graça.
Então ela era uma mulher que nasceu na tribo de Judá, que morava em Jezreel, certo? E Jezreel no hebraico significa terra semeada por Deus. Era uma terra nas montanhas de Judá e que é mencionado lá em Josué capítulo 15, verso 56 e mais alguns versículos bíblicos. Então, Ainoã era uma mulher que da origem da tribo de Judá, que nasceu em Jezreel, e era a sua origem é de lá, então, ou seja, o seu nome significa irmão da graça, e a terra e o lugar que ela nasceu significa semeados por Deus. Vai anotando tudo aí que depois você vai entender no final na nossa aplicação, tá bom? Aí, Ainoã casa-se com Davi, e quando ela casa-se com Davi, ela casa com um homem que foi escolhido para ser rei. Foi ungido para ser rei de Israel, embora ainda não estava exercendo a sua função, não tinha ainda assumido o seu posto, né? Não tinha o trono ainda, mas ele era rei de Israel, ungido pelo Senhor. Então, quando Ainoã casa-se com Davi, ela casa-se com o rei, mas ela vai passar a viver com um homem, Davi. Então, a partir do momento em que ela casou-se com Davi, ela passou a enfrentar as mesmas guerras de Davi. Davi, ele foi perseguido, ele era um homem perseguido por Saul queria matá-lo. Então, a partir do momento em que houve o casamento, a partir do momento em que ela se casou com ele, ela passou também a viver todos os pormenores que acontecessem na vida de Davi, perseguições, não era, vamos dizer assim, né, um tempo de glamour, casei com o rei, vou ter tapete vermelho, vou ser tratada como uma rainha, não, ela casou com o rei que ainda não tinha assumido o posto, ainda não tinha assumido a sua posição como rei, ele foi ungido, mas ainda não havia assumido a sua posição, então, ela passou a sofrer as mesmas batalhas que Davi. Claro que indiretamente, porque Davi é que estava ali na linha de frente, vamos dizer assim, mas tudo que acontecia com Davi, automaticamente alcançava suas mulheres, e inclusive Ainoã, que era uma das esposas de Davi. Então a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 27 que Davi vai para Ziclag, e ele se estabelece lá, juntamente com as suas duas esposas, como nós lemos aqui, e juntamente com mais 600 homens, e obviamente com mais as esposas desses 600 homens. Por quê? Porque Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo e ele estava fugindo. Então ele foi para Ziclag. Ziclag é uma terra que foi terra de Israel, mas que agora estava sob o domínio dos filisteus. Pertencia a Gate, né? E então este versículo de número 27, 1 Samuel capítulo 27, verso 3, nos mostra que o primeiro momento em que Davi sai do seu lugar onde ele estava para ir até Ziclag juntamente com sua família. Então Ainoã é tirada do seu convívio natural, é tirada da sua vida natural e agora passa a viver como uma fugitiva, entre aspas, juntamente com Davi, por conta de que Saul queria matá-lo. No capítulo 30 de 1 Samuel e verso 5, a Bíblia vai nos relatar que todo o capítulo 30, que os amalequitas, eles invadiram as terras de Ziclag, saquearam, queimaram tudo que tinha lá e levaram cativa todas as mulheres, as esposas, os filhos, inclusive as esposas de Davi, inclusive Ainoã. Então Ainoã agora ela saiu daquela posição de fugitiva e passou a viver na posição de refém, de uma mulher que foi levada refém, escrava, presa por conta dos inimigos de Israel. Enquanto isso, Davi e seus homens estavam guerreando neste momento, até guerreando juntamente com o rei de Ziclag, né? E aí então o que aconteceu? Os amalequitas viu ali o campo meio que desprotegido,
foi lá, pegou as mulheres, matou, saqueou tudo, queimou tudo e levou as mulheres embora. Então aqui a Ainoã, ela sofre um primeiro baque na sua vida, né? Ela sai do seu habitat natural, que era Jezreel, que era lugar que foi semeado por Deus. Aí ela é levada para Ziclag, que Ziclag significa terra da serpente. E ali ela é levada pelos amalequitas como uma refém. Aí a Bíblia vai nos relatar em 2 Samuel, capítulo 2, verso 2. 1 Samuel, capítulo 30, verso 18, que Davi recuperou depois tudo o que os amalequitas tomaram. Ele foi atrás junto com os soldados. Foi uma situação muito constrangedora. Eu não quero entrar nessa parte porque o meu foco aqui é Ainoã. Eu quero falar sobre a vida de Ainoã, então não quero falar sobre a tentativa de apedrejamento de Davi, que os homens todos não acreditaram nele, quiseram matar ele. Não quero entrar nessa parte. O meu foco aqui é a mulher Ainoã, tá bom? Então, em 1 Samuel capítulo 30, verso 18, Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado e também libertou as suas 2 esposas. Ou seja, ele foi como o papel de um esposo. Ele foi e recuperou de volta tudo que havia sido tomado dele, inclusive as suas 2 esposas e Ainoã, né, que era uma delas. Aí logo após, em 2 Samuel, nós lemos aqui capítulo 2, verso 2, que eu estou só falando os versículos onde aparece Ainoã. A Bíblia diz assim: e assim Davi subiu para Hebrom com suas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Então, Hebrom aqui significa terra de aliança, né? Leva esse nome porque ela era antiga Kiriat Arbar, que era uma tetrápolis, ou seja, era uma região formada por 4 cidades, e que depois, na junção de uma cidade só, numa aliança de uma cidade só, com o nome de Hebrom. Por isso significa, Hebrom se chama aliança, tá bom? E 2 Samuel capítulo 3, verso 2, diz assim: e os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Aminon, filho de Ainoã de Jezreel, e depois fala lá o nome dos outros filhos. Então, e por último, 1 Crônicas capítulo 3, onde é perpetuado a história dessa mulher. Então, Ainoã, ela era de Jezreel, que significa terra semeada por Deus. Ela é levada depois desse casamento para Ziclag, que significa terra de serpente. Depois do processo que ela viveu naquele lugar, ela é levada para Hebrom, que significa terra da aliança. E aí ela dá luz a um filho por nome de Aminon, que no hebraico significa fiel. Então, por que eu fiz essas colocações? Para você entender, porque eu não tenho muito recurso para falar dessa mulher, mas eu tirei uma lição muito importante daqui da vida dela. Primeiro, ela deixou o seu habitat natural, o seu lugar de sossego, de paz, e casou-se com Davi, que era um homem que estava vivendo um processo de perseguição. Como eu disse aqui, embora ele ainda não era rei, mas ele havia sido ungido. E a primeira lição, a primeira coisa que eu aprendo aqui, para as irmãs aí que são casadas, para vocês aí mulheres que estão aí conosco, que são casadas, que têm os seus maridos aí que são obreiros ou que têm chamada para ser obreiro, a primeira coisa que eu entendo é que a partir do momento, a lição que eu extraio aqui de Ainoã, que a partir do momento em que você se casa com um homem que tem uma chamada, com um homem que tem um propósito de Deus, com um homem que foi ungido por Deus, você passa a viver as batalhas desse homem junto com ele. Juntamente com ele. Tudo que as perseguições, humilhações, provocações, tempo de espera, tempo de preparo, tempo de lapidação, tempo de correção, tempo de cura, tudo que se passa, o que acontece na vida deste homem, automaticamente você acaba vivendo junto, porque a Bíblia vai dizer que é uma só carne, né? O homem e a mulher. Então, quando Ainoã casou-se com Davi, ela passou a viver o que Davi estava vivendo.
E o que é que Davi estava vivendo? Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo humilhado, Davi tinha uma chamada, Deus tinha um propósito, foi ungido, mas ainda não era o tempo de assumir o seu posto, de assumir a sua posição. Então ela foi obrigada a viver processos de adaptação na sua vida, porque ela sai de uma terra onde ela foi criada, de uma terra o nome diz que foi semeado por Deus, e tudo aquilo que Deus semeia é bom, tudo aquilo que Deus faz é bom. Então, obviamente, a terra que ela morava era terra boa, a terra que ela vivia, que ela cresceu, que ela foi preparada, era terra boa. Só que agora, casando-se com Davi, ela assumiu a posição de uma mulher que estaria acompanhando um homem que estava sendo perseguido. Então ela deixa o seu lugar de paz, de refúgio, de lugar bom, onde ela cresceu, onde ela foi ensinada, e passou a viver com um homem, foi levada para Ziklag, e ali ela passou a viver como uma fugitiva, juntamente com Davi. Então, tudo que acontecia com Davi, automaticamente chegava até a vida das suas esposas. E, obviamente, até a vida de Ainoã, que era uma delas, né? Então, Ainoã, ela precisou passar por um processo de adaptação. Ela precisou, vamos dizer assim, hoje, trazendo assim para a nossa modernidade, ela precisou formatar a sua mente, ela precisou reformular os seus pensamentos, ela precisou reformular as suas prioridades, porque agora ela era mulher de um homem que Deus tinha um propósito, de um homem que Deus tinha uma autoridade dada por ele, e que agora este homem estava enfrentando perseguição por conta deste propósito. Então, minha irmã, você que está me assistindo aí, você que vai assistir essa live também, há momentos da nossa vida em que nós precisamos entender que nós vamos passar por processos de adaptação. E para a mulher é muito difícil, porque nós somos cheias de coisinhas, né? Nós somos cheias de sentimentos, somos voltadas a sonhos, né? Nós somos mulheres que sonhamos com tantas coisas, projetamos tantas coisas, mas há um determinado momento da nossa vida, por conta do propósito que Deus tem conosco, que nós somos tiradas da nossa zona de conforto, da nossa terra que foi semeada por Deus, para passar a viver de uma forma como se fosse uma fugitiva, fugindo de perseguição, fugindo de contendas, fugindo de ameaças. Então foi isso que aconteceu. Agora, só ser uma fugitiva, só ter que acompanhar o esposo, não foi o suficiente, quando a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 30, verso 5, quando os amalequitas invadem Ziklag e leva cativo essas mulheres e leva cativo junto a Ainoã. Então Ainoã agora ela deixou o seu lugar, a posição de apenas de uma mulher que estava fugindo com o marido, de uma mulher que estava acompanhando o marido que estava sendo perseguido, e agora ela passou a ser refém. Note que ela foi tirada de perto do seu marido. No momento em que ela foi levada, Davi não estava perto, e ela foi levada refém pelo inimigo. E ali a Bíblia não relata, mas eu imagino o que essa mulher tenha passado durante todo o período em que elas foram presas pelos amalequitas, no período em que elas foram refém. Eu imagino que possa ter gerado no coração dessa mulher, na mente dessa mulher, pensamentos de morte, de desespero. Será que eu vou voltar a ver o meu esposo? Será que eu vou voltar a ver o meu marido? Será que eu vou voltar? Será que eu vou sair dessa situação de refém? Então, trazendo para a nossa vida, aprendendo, tirando lições de Ainoã para nós, vai haver momentos da nossa vida em que nós vamos ser levadas também refém. Seremos levadas como refém, não apenas de uma guerra, de um conflito, mas às vezes nós vamos nos deparar como refém dos nossos próprios medos, dos nossos próprios sentimentos, e haverá momentos em que nós vamos estar sozinhas, em que nem o esposo vai estar perto, nem a irmã, nem o pai, nem o amigo, nem o filho.
nem o pastor da igreja. Haverá momentos da nossa vida em que nós vamos ser levadas refém para viver um momento onde nós estaremos no meio de muitas pessoas, mas nos sentindo solitárias, porque nenhuma mulher que é levada para longe do convívio do seu esposo vai viver de forma como se nada tivesse acontecido, vai viver de forma tranquila. Uma hora Davi aparece aí, vai pegar a gente, vai levar de volta. É claro que não, gente. Ela era um ser humano como eu, como você, como qualquer outra mulher. Então, obviamente, o medo assustou essa mulher, o medo deve ter tomado conta dessa mulher, o desespero. Foi levado para longe de Ziclag, foi levado para longe do seu protetor, que era o seu esposo, foi levado para longe das pessoas que eram conhecidas. Quer dizer, é óbvio que o coração dessa mulher possa por um momento ter sido tomado de medo, de constrangimento, de desespero, de dor, porque aquele que a protegeria não estaria mais perto dela. Então há momentos da nossa vida em que nós vamos ser levadas reféns, mas reféns dos nossos medos. Muitas mulheres que estão me ouvindo nesse momento, ou que vai me ouvir, talvez o teu esposo é uma bênção, a tua casa é uma bênção, mas você, de certa forma, está cativa. De alguma forma, o inimigo conseguiu, de alguma maneira, prender você, cativar você, fazer você refém dos seus próprios sentimentos, porque o inimigo da nossa alma, ele é astuto, ele é covarde, ele é uma pessoa, um ser que trabalha de uma forma para nos destruir. Então eu quero aqui abrir um parênteses, minha irmã, dizer para você que eu não sei qual é o que está te fazendo refém, ou muitas mulheres também que são esposas de pastores, que são esposas de pregadores, mulheres que têm chamadas, mulheres que têm vida no altar e que por conta dessa vida, que por conta dessa chamada, desse propósito, em algum determinado momento da vida acaba sendo refém em alguma situação. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Deus, aquele que cuida, aquele que sonda, aquele que viu você desde o momento em que você foi tirada do seu convívio natural, desde o momento em que você foi tirada da sua origem e passou a viver perseguições. Este Deus que esteve com você todos os momentos, Ele está te vendo agora no seu momento em que você está sendo levada como refém, no momento em que você está presa diante de alguma coisa que o inimigo criou. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Deus, Ele vai te alcançar. Eu sinto a presença de Deus. Ele vai visitar você. E essa situação de refém que você está vivendo, essa situação de desespero, de medo, de angústia, de pavor, essa situação de se sentir presa, sem ter o poder de reagir, sem ter o poder de gritar, ou para quem gritar, ou não ter quem você queria perto para poder te ajudar. Este momento, essa situação, ela teve um momento para começar, mas ela tem também um momento para acabar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Então, algumas de nós podemos estar vivendo agora um momento de choro, de estarmos presas diante de uma situação, momento de dor, de angústia, momento de solidão, momento de desespero, mas o nosso momento de sorrir vai chegar. O momento que Deus preparou para nós sorrirmos, para um novo cântico, para que o nome do Senhor seja glorificado. O momento de refrigério, de paz, de alegria, de calmaria vai chegar na nossa vida, porque Davi poderia não estar perto das suas esposas, Davi poderia não estar perto da sua família quando essas pessoas foram levadas refém pelo inimigo, mas os olhos do Senhor em nenhum momento se distraiu. Desde o momento em que Ainoã foi tirada de Ziclag, levada pelos amalequitas, desde esse momento os olhos do Senhor esteve sobre a vida dessa mulher e sobre a vida de todos que estavam sendo levados presos. Desde o momento em que ela saiu de Ziclag, o seu esposo não estava junto, o seu protetor não estava junto, os seus amigos não estavam junto, mas Deus, os olhos de Deus estavam sobre a vida desta mulher. Então eu quero aqui abrir um parênteses, liberar uma palavra para a tua vida.
Você pode estar vivendo um momento de prisão emocional. Você pode estar vivendo um momento de prisão espiritual. Você pode estar vivendo um momento de solidão, de que envolta por muitas pessoas, mas se sentindo sozinha. Mas olha, eu quero dizer para você uma coisa, que mesmo quando você estava no momento de alegria, desde o momento da alegria até o momento em que você foi levada cativa pelo inimigo, os olhos do Senhor sempre esteve sobre a tua vida. Deus não perdeu a sua história, a direção da sua história. Deus não perdeu o controle. Deus está com você. Pode o teu marido não estar te vendo, pode a tua família não estar te vendo, pode o teu pastor não estar te vendo, pode os teus amigos não te verem, mas os olhos do Senhor continuam sobre a sua vida. Os olhos do Senhor continuam sobre a sua história. Deus tinha uma história de vitória com Ainoã. Deus chamou Ainoã para viver um propósito com Davi. Isso é tão claro para nós que em 1 Crônicas capítulo 3 é perpetuado na genealogia o nome desta mulher, Ainoã. O nome de Ainoã está na genealogia perpetuada de Israel. Então ninguém pode apagar a história de Ainoã. Ninguém pode apagar a vida de Ainoã. Às vezes nós lemos a Bíblia correndo, lemos lá a esposa Ainoã, esposa de Davi, e nós não paramos para estudar. Eu nunca parei para estudar sobre a vida dessa mulher, mas pelo pouco que eu estudei, pelo pouco de recurso que eu tenho sobre a vida dela, eu entendo que Deus a escolheu para um propósito, e esse propósito foi cumprido, porque o nome dela foi escrito na genealogia. E o inimigo não pôde parar no meio do caminho a história que Deus estava escrevendo para essa mulher. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ei, minha irmã, levanta a tua cabeça. O inimigo não tem o poder de parar o que Deus está fazendo na sua vida. O inimigo não tem o poder de parar a história que Deus está escrevendo para você. O teu nome será registrado na história. O teu nome ficará na história como alguém que, por pouco conhecida que fosse, estará registrado o nome na história. Ainoã tem pouquíssimos versículos que fala sobre ela, mas o nome dela aparece na genealogia. O nome dela aparece perpetuado na história. Oh, aleluia! E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 30 e o verso de número 18, que Davi, ele foi até o encontro dos amalequitas, ele matou os amalequitas, recuperou de volta a sua família, recuperou de volta as suas esposas e os seus filhos. A Bíblia é bem clara em dizer que ele também libertou as suas esposas das mãos do inimigo, das garras do inimigo. Olha, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você, irmã, que tem um esposo que é obreiro, que é pastor, ou que é pregador, ou que tem uma chamada, ou que ora, que não é um obreiro da casa do Senhor, mas ora, busca a Deus, evangeliza, prega para as pessoas. Olha, eu quero dizer para você que você está vivendo todas as guerras juntamente com seu esposo, juntamente com seu marido, mas entenda uma coisa, haverá um momento em que tudo isso vai passar. A libertação, o momento da perseguição, da solidão, da tristeza, da dor, tudo isso vai cessar e o propósito de Deus vai ser cumprido na vida da sua família, na sua vida e na vida do seu esposo. Oh, aleluia! Quem viu Ainoã sair de Jezreel, terra semeada por Deus, e ver ela passando por Ziglag, sendo levada refém pelo inimigo, jamais imaginou que ela poderia chegar em Hebrom, jamais imaginou que ela poderia chegar na terra da aliança, na terra em que o seu esposo seria colocado numa cadeira como rei ainda em Hebrom. Sim, não era rei em todo Israel, mas estava caminhando para isso. Quem viu Ainoã sendo levada cativa pelos amalequitas, talvez poderia dizer que ela era o ponto final, mas Deus tinha Hebrom para ela. Deus tem Hebrom para você, terra da aliança,
terra de paz, terra de dar vida, porque quando Ainoã chegou em Hebrom, ela gerou, e ela colocou o nome no seu filho de Aminon, que significa o que? Fiel. Por que ela quis dizer ali? Passei pelo vale, passei pelos propósitos ruins, passei por momentos difíceis, passei de um lugar de paz, aonde Deus semeou, para um lugar de fugitiva, fui levada cativa, fui levada presa, fui levada refém, mas eu consegui chegar à terra da aliança, e com isso, o nome do meu primeiro filho é Aminon, que significa o quê? Significa fiel, porque ela chegou até o fim, e aquele que estava no controle de todas as coisas foi fiel na vida dessa mulher, ao ponto dela gerar o primogênito de Davi, que era Aminon. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, irmãs, eu não sei se você está vivendo um momento de estar presa, de refém, de solidão, de tristeza, de angústia, de desespero. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Deus tem Hebrom para você. Você não vai morrer em Ziclag. Ziclag significa o quê? Terra da serpente, terra de luta, terra de batalha, terra de confrontos, terra de açoites. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você que nós vamos passar por essa terra, mas nós vamos chegar em Hebrom, terra da aliança, terra de paz, terra de refrigério, terra de gerar vida, terra de dar luz ao filho e colocar o nome de fiel. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Ninguém avisou esta mulher, ninguém disse para ela: Ainoã, eis que eu te digo, tu vai passar por um deserto, por um vento, vai ser levado cativo. Não teve isso. Não teve nada disso com ela. Para nós hoje está fácil porque já está tudo escrito, mas para ela não foi assim. Ela poderia ter existido no meio do caminho, ela poderia ter sido morta no meio do caminho, mas quem estava escrevendo a história de Ainoã era Deus. O Deus que escreveu a história de Abigail, o Deus que escreveu a história de Davi, o Deus que escreveu a história de Sara, o Deus que escreveu a história de Ruth, o Deus que escreveu a história de Eva, de Raquel, de Rebeca, essas mulheres famosas da Bíblia, é o mesmo Deus que escreveu a história de Ainoã. E Deus não faz acepção. Deus ele não trabalha de uma forma com 2 pesos e 2 medidas. Não é como nós que poderíamos olhar para Ainoã e dizer: quem é Ainoã? Nem conheço essa mulher, deixa ela lá, deixa ela com os amalequitas. Não, Deus tinha uma história na vida dessa mulher. Ela poderia não ser famosa, ela poderia não ter um nome lá nos degraus altos da fama, mas ela tinha o nome na palma da mão de Deus. E o Deus que escreveu a história de Sara, de Rebeca, de tantas outras mulheres famosas da Bíblia, é o mesmo Deus que estava escrevendo a história de Ainoã. É o mesmo Deus que está escrevendo a tua história. Ainoã saiu da zona de conforto. Ainoã saiu da terra semeada por Deus para viver fugitiva, para viver refém. Mas desde o momento em que ela saiu, Deus estava escrevendo a história desta mulher. Ninguém vai impedir. Eu não sei se talvez você foi tirado da sua zona de conforto. Eu não sei se talvez você foi tirado do seu momento de tranquilidade, foi levada para um momento de guerra, foi levada para frente da batalha, mas uma coisa é certa: o Deus que estava com você no momento de paz, no momento de conforto, é o mesmo Deus que está com você no momento da guerra. E Deus não vai pelejar pela tua causa só porque você tem um nome. Não, Ele vai lutar, Ele vai escrever, Ele vai continuar dando seguimento à tua história, porque Ele é Deus e Ele te escolheu. Ei, entenda uma coisa: Deus não trabalha só com nomes famosos. Deus não trabalha só com pessoas que pregam. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Deus não trabalha só com pessoas que cantam, com pessoas que pregam, com pessoas que pastoreiam. Não, Deus trabalha com todos aqueles que têm o coração voltado para Ele. Oh, aleluia. Aleluia, o tempo de refém na mão do inimigo durou só um pouco. Logo seu esposo libertou a Ainoã das garras do inimigo e trouxe
trouxe ela de volta para casa. Você está me entendendo? Você tem um noivo também. Eu tenho um noivo. E esse noivo está vindo ao nosso encontro. Ele vai nos livrar das garras, das astúcias do inimigo. Ele vai nos livrar das artimanhas do inimigo e vai nos levar para uma terra de paz e tranquilidade, aonde nós vamos gerar. Ziclag, terra da serpente. O que é isso? O que é serpente? O que faz? O que você lembra como serpente? Serpente nos faz lembrar da terra do inimigo, da terra incerta, da terra inconstante. Mas o Senhor está no controle, mesmo na terra do inimigo, mesmo na terra da batalha, mesmo na terra da dor. O Senhor estará com você. Agora, Ainon chega em Hebrom, terra da aliança. E ali ela dá luz ao seu filho e põe o nome de Aminon, que significa fiel. Talvez hoje o que está saindo da sua boca são palavras de dor, de desespero. Talvez o que está saindo da sua boca são palavras de sofrimento, de angústias. Talvez você está vivendo um processo na sua vida aonde você não consegue entender o que está acontecendo. Como assim? Eu fui bem criada, eu fui bem ensinada. Eu fui bem preparada para viver o que Deus tinha na minha vida. Como assim agora eu estou enfrentando esse momento de adversidade? Mas entenda uma coisa. Deus tem uma Hebrom preparada para a sua vida. Terra de descanso. Terra de aliança. Agora Davi já não era mais o fugitivo, Saul já tinha morrido. Davi agora estava sendo colocado como rei, ainda que em Hebrom, mas como rei, já estava melhorando para ele, a coisa já tinha ficado melhor. Sabe, esse negócio de só comer o ovo tinha acabado. Davi agora estava sendo levado e sendo preparado, sendo cuidado como rei. Essa mulher que viveu todo o processo de ser refém, que passou pelo vale do medo, do desespero, da dor, da angústia, da frustração, agora estava sendo levado para o palácio, sendo coroado rainha. Oh, aleluia! Enfrente os processos da sua vida, minha irmã. Enfrente os processos da sua vida. Enfrente aquilo que Deus tem preparado para você, porque você vai viver um momento de dificuldade, mas Deus vai te levar para Hebrom, terra de reconhecimento, terra de honra, terra de fartura, terra de bonança, terra de abastança. Enfrente o momento que você está vivendo. Deus está falando comigo neste momento, nesta noite. Terra de Hebrom, Deus tem preparado a terra de Hebrom para nós. Oh, Ramassu de canta, Ramassu, Ribiande canta, Ramai. Para você que está aí perdida no meio de Ziclag, não sabe o que está acontecendo, ora está sendo fugitiva, ora está na mão do inimigo, não sabe o que está acontecendo, mas entenda uma coisa, Ziclag vai ficar para trás. Toda experiência de dor, toda experiência, processo de dor, de angústia, tudo que você passou em Ziclag vai ficar para trás, porque Deus tem Hebrom preparado. Oh, aleluia, Hebrom, terra de reconhecimento, terra de paz, terra de tranquilidade, terra de fartura, terra de regozijo. A terra de dor vai ficar para trás. Ainoã não tinha nada de bom para levar de Ziclag. Imagina quando os amalequitas entraram lá naquele vilarejo onde estavam todas as famílias ali desprotegidas porque os homens estavam guerreando. Imagina como é que foi o trauma que gerou no coração dessas mulheres, o trauma que gerou no coração desses filhos, dessas famílias. Mas eu estou aqui enfatizando o trauma que deve ter gerado na vida de Ainoã. O trauma que essa mulher viveu. Imagina um dia como outro. Ela
fazendo ali os projetos, vou lavar roupa, vou limpar a casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente, pá, o inimigo entra, começa a saquear tudo, começa a tacar fogo em tudo, vai pegando mulher, vai levando refém. Imagina o que entrou no coração dessa mulher. O quê? Eu casei com um rei, com Davi, para viver isso? Oh! O Espírito Santo de Deus está falando com você. Talvez você está dizendo aí no teu coração, na tua mente, o quê? Eu casei para viver isso? Eu casei para ser deixada assim? Nas mãos, vulnerável nas mãos do inimigo? Mas entenda uma coisa, Deus tem um propósito em tudo isso. Ziklag não é eterno. Ziklag não é para sempre. Ei, Hebron está chegando. O tempo de Hebron está chegando na vida de algumas mulheres que estão me ouvindo nesse momento. O tempo de Hebron está chegando na vida de algumas mulheres que estão aqui conosco. Aleluia! Ela chega em Hebron, ela dá luz na terra da aliança, na terra da paz, na terra do regozijo, na terra da fartura. Não é fácil. Como que a gente vai gerar na terra da dor? Como que a gente vai gerar na terra da serpente? Não se preocupe. Se o momento que você está vivendo é momento de esterilidade, momento de sequidão, você olha, você diz assim para você: eu não estou gerando nada, eu não estou produzindo nada. Olha, eu disse isso essa semana. Eu disse isso para uma amiga essa semana. Eu disse: olha, eu não consigo viver assim, eu não estou produzindo nada, eu não sou mulher improdutiva, mas é a terra de Ziklag, é um momento, mas vai passar. Para que nós possamos chegar em Hebron, é necessário a gente passar pelas lições de Ziklag. Aleluia. Eu vou aqui salvar o vídeo. Eu vou ter que finalizar e a gente vai voltar para concluir, tá bom? Vou aqui finalizar e já volto para concluir com você.